Há 32 anos, a saúde pública e igualitária para todos os brasileiros começava a se tornar uma realidade. Nascia daí o Sistema Único de Saúde, o SUS. Isso mesmo, minha gente, o SUS tem 32 aninhos nesse nosso Brasilzão aqui. O governo federal, os estados e os municípios se dividem aí com as responsabilidades de forma integrada, garantindo o atendimento gratuito de saúde para todo e qualquer cidadão. Isso através de uma parceria entre os três poderes. A maioria dos países não tem um sistema gratuito de saúde para atendimento do seu cidadão. O SUS é um sistema de saúde público, gratuito e universal no Brasil, e o SUS atende gratuitamente as pessoas de baixa, média e alta renda, desde que procurem esses serviços. Começamos a partir de agora, aqui no Política de Quinta, uma minissérie onde nós falaremos com algumas pessoas estratégicas para entender toda essa complexidade que é o SUS e que tanta gente fala sobre o SUS. Boa noite, minha gente! Chegamos! Política de Quinta no ar, hein? Tamo aí, tamo junto! Estamos aqui na nossa minissérie, começando mais uma entrevista estratégica para falar dessa complexidade que é o SUS. Boa noite para você que é nosso seguidor aí no canal. Boa noite para você que é nosso seguidor no Instagram. Boa noite para quem é aqui da Rádio Sindical FM, os ouvintes da Rádio Sindical FM que está ao vivo com a gente. E agora nós temos uma novidade, que é o quê? O Política de Quinta está no Spotify. E você não pode ficar fora dessa. Se você estiver aí tomando seu banho, estiver aí fazendo seu treino, limpando a tua casa, põe lá no Spotify e ouça nossos episódios que estão demais, sensacional. Não tenho o que indicar um melhor que o outro, então corre lá e se atualiza. Seguinte, meu povo, olha, a gente está aqui hoje para falar o quê? Sobre essa complexidade que é do SUS. E a gente, como eu tinha falado, o SUS está aí há 32 anos sendo oficializado, né? Ele foi oficializado na Constituição de 1988 e a partir daí a gente começa a contar esses 32 anos. Mas o SUS, como vocês sabem, ele já vem sendo articulado há muito tempo antes. E o pós, ele continua também sendo implementado, ele continua sendo implementado numa implantação contínua, que a gente fala, né? Porque cada hora a saúde muda, chega coisa nova e aí o SUS também vai se atualizando. Olha só, a gente está agora fazendo 50 anos, é muito importante falar isso, do PNI, que é o Programa Nacional de Imunização do SUS. Esse é um programa totalmente público, da saúde pública, da rede, feita aí, tem 50 anos que a gente vem aí. Então, aquela BCGzinha que a gente toma quando a gente nasce, o bebezinho que toma, é desde lá que vem essas vacinas todas, que foram erradicando várias doenças que a gente sabe aí também, hoje no nosso universo aí da saúde, né? E não podemos deixar de lembrar aqui uma questão de também saúde pública muito importante e que também vem com políticas públicas, que nós estamos aqui no Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é um mês onde a gente tem os cuidados contra o suicídio, a gente tem a saúde pública, faz inúmeras políticas públicas aí contra essa situação de suicídio. Então, hoje é uma forma de a gente falar abertamente dessa situação tão delicada que a saúde pública vem aí trabalhando. Então, tem tudo isso dentro do SUS. É um universo, assim, monstruoso. E hoje, aqui no Política de Quinta, a gente vai receber uma pessoa fofa demais. Especial demais ela ter vindo aqui conversar com a gente, ter esse carinho, esse cheiro com a gente, porque eu tô falando de uma pessoa que é mãe de 3 filhas maravilhosa, é avó de 3 netão bacanudos, e o seguinte, ela é formada em técnica de enfermagem, farmacêutica, é especialista em saúde pública. Ela só está há 35 anos de trabalho pelo SUS, gente. Só
35 anos, tá? E atualmente ela é o quê? Secretária adjunta de saúde na Prefeitura Municipal de Campinas. A gente vai conversar hoje aqui com a Deise Fregni Radici. Deise, muito obrigada por você aceitar nosso convite e vir aqui conversar com a gente, explicar um pouquinho mais nessa minissérie pra gente o que é aí o SUS. Muito obrigada, viu? Mari, imagina, eu que agradeço, um prazer, espero contribuir, né? Acho que venho, como você aí anunciou, venho muito mais podendo contribuir pela minha prática, pela minha vivência, pela minha experiência, né? Por essa opção que eu fiz da trajetória no SUS, do que por teorias e acadêmicos, né? Então, espero contribuir e é sempre muito bom a gente poder falar do SUS para a nossa sociedade. Então, boa noite a todos os seguidores, né? Espero que a gente consiga aqui, eu e a Mari, nesse bate-papo, acrescentar aí várias informações para a nossa sociedade, que é fundamental aí conhecer o nosso SUS. É isso mesmo. Deise, eu vou aproveitar aqui que a gente vai falar que você está com a mão na massa ali na Secretaria de Saúde da Prefeitura de Campinas, que é uma cidade pujante, importante, né? E vou voltar um pouquinho assim no tempo, que a Deise também estava na Prefeitura de Campinas, acredito eu, quando isso aconteceu, que a Prefeitura de Campinas implementou em 2016 o Programa de Residência Multiprofissional. Isso teve um impacto na época dessa implantação e isso eu queria que você explicasse mais ou menos o que é isso e como isso de lá para cá impactou dentro do SUS e da questão municipal aqui em Campinas. Ótimo, viu, Mari? Assim, é um orgulho para a gente, nosso programa de residência multiprofissional. Para entender, né, os programas de residência são programas de formação. Então, são projetos onde o profissional já formado, é muito conhecido esse programa de residência na categoria médica, né? Que a gente sempre ouve, o médico se formou e foi fazer a residência para se especializar em pediatria, em neuro. E o programa de residência multiprofissional vem também nessa lógica, que então a gente pega várias categorias profissionais da saúde e faz este programa de formação, de uma especialização. Então, Campinas está com um programa super forte. Nós estamos hoje já com 120 residentes, olha 60 residentes do primeiro ano e 60 do segundo ano. São 2 anos o programa. Então, temos várias categorias. Então, nós temos farmacêutico, serviço social, educação física, odonto, enfermagem, fisioterapeuta, fono, são, de fato, multiprofissional, né? E aí eles estão nos nossos serviços, nas nossas unidades, sob supervisão e tutoria, com carga horárias de formação pedagógica e de conteúdos teóricos e com a prática. Porque o importante da residência, né, do programa de residência, é toda a vivência de formação prática. E com isso a gente vem contribuindo, né, para formar mais profissionais que venham com a gente no SUS. E para esse trabalho que é fundamental, todos os agravos de saúde são muito complexos, né? Então, a gente achar que a gente resolve os agravos de saúde com apenas uma ferramenta, com apenas uma oferta, né? Não é verdade, né? Então, a gente, quando faz esse apoio multiprofissional, você consegue atender com muito mais qualidade, muito mais integral. E Campinas está com este privilégio hoje de ter esse programa robusto, grande, de bastante sucesso. Deise, sabe por que eu te perguntei isso? Pegadinha, mentira. Eu te perguntei isso, Deise, sabe por quê? Porque o que a gente ouve de pessoas usuárias da rede chegar até a rede para atendimento, tanto no posto de saúde, quanto no hospital ou onde eles vão passar na área médica, e aí você ouve a pessoa falando assim, o
que me atendeu lá era um molecote, era um novato, era uma menina, era uma estagiária, nem médico tem e nem nada. Então, é super importante você falar dessa questão de ter esse programa onde é tutoriado por médicos e onde eles estão sendo acompanhados, porque as pessoas chegam com esse preconceito quando eles estão... Porque o zelo que o residente tem na prática, né? Para essa vivência que ele está tendo a oportunidade de viver ali, e aí o usuário vem e fala, eu fui atendido por um moleque, eu fui atendido por uma estagiária, eu fui atendido... Por isso que eu queria que você tivesse explicado isso realmente, para a gente entender, e acho que ficou bem claro, você foi bem esclarecedor, bem pontual aí, falando pra gente o porquê que esse pessoal tá lá. E que venham muito mais, porque desafoga também o SUS. Eu queria aproveitar e complementar, que você está perfeito, isso não é simples, né, para o usuário entender, mas queria aqui aproveitar que, primeiro, para registrar mesmo isso que você traz. Todos os programas de residência, a gente tem que lembrar que já são profissionais formados. Isso. Então, não são alunos ainda em início de aprendizagem, nada disso. São profissionais formados que podiam ter optado por já estar trabalhando, por já ter prestado um concurso, enfim, mas que optaram em fazer uma especialização, em se aprofundar mais, enfim. Então, acho que isso para o usuário é importante. Segundo, são supervisionados, né? E aí, a gente tem uma coisa no SUS, né? A gente está aqui falando do SUS, uma das diversas diretrizes do SUS, mas uma que ela traz muito importante, muito forte, é que todos os serviços de saúde do SUS têm como diretriz ser aberto à formação dos profissionais de saúde, né? É uma diretriz quase que obrigatória, né, dentro do sistema de saúde, que os nossos serviços sejam campos de formação, sejam campos de estágio. E hoje, para dentro de todos os nossos centros de saúde, Campinas, uma cidade com um número, né, de universidades, de escolas muito grande, a gente tem inúmeros alunos. A gente chega a percorrer por volta de 5.000 alunos dentro dos nossos serviços por semestre, por ano. Então, desde formação de ensino médio até das graduações. E isso é muito importante. Traz tecnologia nova, traz o saber da academia para dentro dos nossos profissionais, das nossas equipes, e a gente consegue ir formando os profissionais que amanhã estarão atendendo, trabalhando, vão estar lá todos os dias com a gente, né? Então, acho que é bem interessante. E lembrar que nós estamos com um outro programa de residência, que é o do médico, Saúde da Família, que a gente chama do programa Mais Médico Campineiro. Também instituído aí na gestão passada, 2016, mais ou menos, também. E nós também estamos com aproximadamente 80 médicos, né, atuando, trabalhando e se formando nos nossos serviços nesse programa de residência também, um projeto muito, muito importante. Então, é isso, pessoal. Sempre observa, se atentem a saber esse tipo de informação, porque é importante a gente estar informado antes de falar. E, olha, isso é uma coisa que eu sempre falo, porque perguntar não ofende, você faça isso quando você estiver lá. Falar em perguntar, Deise, é assim, olha, eu tenho o pessoal nosso que segue a gente nas redes sociais e que está sempre se comunicando com a gente. Quando eu falei que ia fazer uma minissérie sobre o SUS, e por isso eu decidi fazer a minissérie, porque a galera veio com uma penca de dúvidas, de perguntas, de vários haters, vários adoradores, vários tipos de situação, né? E é natural, eu entendo isso. Só que aí eu colhi algumas
perguntas que dava para a gente trazer, e aí eu vou trazendo aí algumas questões dentro dessas entrevistas que eu vou fazendo. E uma delas que eu achei engraçada, eu confesso que eu achei muito engraçada, e eu falei, eu preciso colocar isso para a gente destrinchar isso no Política de Quinta, porque a pessoa me perguntou o seguinte, olha só, se não seria melhor o SUS, ao invés de ter o SUS, o governo federal desse o dinheiro diretamente para as pessoas socialmente vulneráveis. E aí essas pessoas escolheriam o médico que ela quer pagar ou então compraria o plano talvez de saúde dela e tal, enfim. Talvez como um Bolsa Família, mas um Bolsa Saúde, né? Então, você acha que isso seria viável dentro do nosso país, na nossa cultura? Eu acho que quando a gente vai falar do SUS e da política social em saúde, né, assim, eu particularmente, aí a minha convicção, minha opinião própria, a gente nunca pode esquecer que a saúde é uma questão de cidadania, uma questão de dignidade. Então, você fala de uma política social muito forte, né? De muito impacto. De um direito adquirido, né? E para a pessoa, de um direito adquirido. E aí eu acho que a gente tem experiências no mundo inteiro das mais diversas, né? E desde países desenvolvidos e ricos e potenciais econômicos, e também dos países aí que sofrem com subdesenvolvimento, com economias fracas, é um grande desafio. A questão de um seguro, né? Na verdade, meio nessa lógica que eu estou entendendo de um seguro, de uma seguridade, eu particularmente acho ruim. Há países que experimentam isso. Mas o que acaba acontecendo? Você, de fato, aí oferece algo mais limitado, né? Quando a gente faz muito a defesa do SUS, é porque você enxerga o SUS como uma política mesmo completa, onde ele vai atender a assistência, desde a assistência mais simples, menos complexa, mas vai atender a urgência e emergência, ele vai atender a hospitalização, ele vai atender o transplante, que com o Faustão tão veio polêmico. Muito à tona, vai atender o PNI, que você já citou, né? Assim, toda a questão. Então, isto caber, né, num cartão, né, de Bolsa Saúde, né? É bem difícil equacionar, né? Então, você vai acabar privilegiando uma fatia pequena da sociedade, principalmente num país da dimensão que o Brasil tem, né? De 200 milhões de habitantes, né? Mas você vai dizer, mas poxa, mas o SUS também não consegue atender todo mundo, enfim. Óbvio que ele ainda tem, assim, muitos passos a dar, muito ampliar. Mas daí a gente já entra na discussão do financiamento, né? Nós vamos ter o financiamento e o dinheiro necessário para fornecer o cartão saúde, esse seguro saúde, para toda a necessidade de saúde de todos os cidadãos? Se for isso, a gente pode, em algum momento, talvez até, de fato, reavaliar. Mas provavelmente não é essa possibilidade, né, do financiamento. Totalmente inviável. Totalmente inviável. Bom, não vou comentar. Bom, Deise, é o seguinte, olha só, eu vou entrar num assunto contigo agora que eu acho que vai permear um bom tanto da nossa conversa, porque eu acho que isso se aplica muito e traz inúmeros nichos que dá para a gente falar aqui, que é o quê? É a terceirização de serviços de saúde no SUS. Isso a gente sabe que consiste aí nessa transferência a terceiros, né, das entidades chamadas organizações sociais, aonde elas têm, por
inclusive direito de lei, que é constitucional e perante a lei orgânica da saúde, o SUS pode ter esse aporte, eles vêm para conseguir atender, de repente, algumas coisas que o SUS não consiga atender. Então, se eu tiver errado, depois você me corrige, mas ele vem para auxiliar e não substituir, né? Na sua opinião, Deise, quais são os benefícios, os desafios, as contraindicações das terceirizações de serviços de saúde no SUS, tanto para a gestão pública, quanto para a qualidade da assistência e o controle social? Como que isso, por quê? Muitas pessoas nem imaginam, né, que são atendidas pelo SUS, mas tem uma inserção terceirizada ali fazendo esse processo, né? Então, explica para a gente um pouco sobre essa questão na gestão pública e essa qualidade dessa assistência. O SUS já prevê isso mesmo, né? Essa complementariedade da gestão direta, né? Do serviço prestado diretamente pelo Estado, seja ele pelo município, pelo Estado, enfim, e um complemento com as organizações sociais, com as filantrópicas e até com os privados, no sentido de contratos, compras de serviço, né? Então, ele prevê isso. Eu enxergo que não, é bom e é necessário, pela dimensão do SUS, pela dimensão que ele ousa, né, a atender, que vai da atenção primária, da prevenção, da urgência e emergência, como eu já falei, enfim, é necessário ter as complementaridades, né? Então, eu não sou desta... você tem razão, tem essa vertente, né, meio que do 880, né, que o SUS não combina com terceirização, não combina com esses parceiros. Não acredito nisso, acredito que a gente precise, sim, dessa complementariedade. E acho que o fundamental é a gente ter a gestão do Estado, né? Porque, assim... você ter uma entidade, uma organização social, uma entidade filantrópica, prestando serviço para o SUS e sob as diretrizes da gestão pública, dentro das necessidades e da auditoria e da fiscalização do dinheiro público que requer, é totalmente viável, totalmente possível. Né? O que tem uma grande crítica aí, muitas vezes, é que não é a terceirização para atender o interesse do terceiro. Né? Então, o terceiro tem um interesse em vender 10 cirurgias de apêndice, mas a necessidade do SUS é 10 cirurgias neurológicas. Então, isto é o que é a composição. Então, tem que entrar a necessidade do sistema de saúde com a oferta que o parceiro possa vir a ter. A gestão do recurso, a gestão da fiscalização da execução, da qualidade que o nosso usuário está sendo atendido. E isso tem que ser feito para dentro dos nossos serviços de gestão direta e tem que ser feito para dentro dos serviços complementares. Né? Então, eu penso muito isso. Acho que entra um pouco da questão também da precarização, né, do trabalhador da saúde. Também não enxergo nesse sentido, né? Não acho que é porque é uma entidade filantrópica ou uma organização social que ela faz relação de trabalho precarizado ou ela coloca, né, o profissional em precarização, mas também isso vai fazer parte da gestão, do papel que o Estado tem, quanto o governo, né, de Estado, tem
em fazer essa gestão também, de olhar se aquela entidade, como é que aquela entidade se relaciona na relação trabalhador ali, né, dos seus direitos, enfim, dos seus vínculos. Então, eu enxergo que a gente, de fato, se complementa para dentro do sistema. E, Deise, olha só, você sabe que quando você fala isso, e eu entendo que na sua fala a gente contemplou isso, lembrar que essa terceirização, salvo engano, ela é feita licitação, né? Ou é feito através de licitação, terceirização? Vou pegar a nossa prática aqui dentro do município de Campinas, enfim, é uma prática geral, né? Então, a gente sempre vai seguindo as regras, né? Então, primeiro é a oferta do próprio, né? O que a gente tem, o que a gente consegue. Olha, e estas necessidades a gente precisa complementar. Então, a gente vai para os convênios, os filantrópicos. Né? Então, aí a gente faz as formalizações conveniais, porque são entidades, né, filantrópicas. E aí, se for contratos, aí sim a gente vai para a licitação. Então, aí você faz. Então, a gente tem modalidades de relações administrativas jurídicas nessas complementaridades. Mas aí você usou uma palavra que é muito importante, porque tudo isso corre dentro da fiscalização. Sim. E aí a fiscalização que a gente diz, e que eu volto a falar, porque a gente começou aqui esse programa lá atrás, o Política de Quinta, falando sobre a judicialização, a parte jurídica, porque aí é onde vem a fiscalização jurídica. É Ministério Público, é Tribunal de Contas e, enfim, inúmeros processos que sempre estão de olho aí nessa fiscalização. E o controle social, né? Se tem uma coisa maravilhosa que o SUS traz, né, é o controle social, né? Então, os nossos conselhos, a participação de trabalhadores, participação dos nossos usuários, a participação do gestor no controle. Então, de fato, é estar executando essa fiscalização, esse controle, esse cuidado, essa boa gestão, né? Então, gente, o SUS não está andando loucamente aí fazendo o que ele quer, as coisas. Tipo, vamos aqui, agora vamos pegar... Né? Tem toda uma regra, uma situação ali. E aí, nessa linha, eu queria falar uma situação até polêmica, que eu ouço, assim, eu queria saber como que Campinas, primeiro, como está a relação de Campinas com essa questão de prestadores de serviço para a saúde pública e o número de pessoas concursadas. Por que eu te pergunto essa palavra concursadas no meio desse universo todo aqui do SUS? Jogamos aqui, concursada. Por quê? As pessoas falam duas coisas quando você pergunta de SUS para elas. Uma é do conhecedor, que conhece quem está ali dentro, aí ele fala assim, esse funcionário que não está muito legal, não está atendendo muito bem, ele é concursado. Esse cara que está com a cara amarrada, ele é concursado. Né? A gente ouve uma galera falando isso. E aí tem outro viés do público que vai, o usuário que vai lá e usa mesmo a parte do posto, do hospital, do médico, etc. E às vezes eles falam, nem olhou na minha cara, nem perguntou, nem pediu minha pressão, nem pôs a mão em mim, e nem, enfim... Qual é essa relação? Ou não tem relação, ou isso é um mito que lançaram e pegou fogo essa situação, pegou uma modinha de todo mundo falar isso. Como que é isso tudo no SUS? Bom, que o pessoal gosta de falar isso. Eu não devo ter pego você de surpresa, desde porque você está há 35 anos aí, você deve ter já visto bastante disso. Maria, acho que é isso, para mim, até conflitante, né, fazer a reflexão disso, mas é real, porque eu estou há 35 anos, fiz uma opção de ser concursada e de ser servidora pública, né, tive várias oportunidades de estar no setor privado, né, não quis, não foi a minha escolha. Então, quando eu ouço, e no papel de gestão, que já estou, né, vários anos aí no papel de gestão,
A gente, óbvio, que recebemos e que temos essas demandas da forma como o servidor atendeu, né? Como não foi acolhedor, o como foi grosseiro, enfim, né? Então, para mim, isso me mexe, porque, né, não foi isso que eu persegui na minha trajetória, né? Procurei todos os dias fazer da melhor maneira possível e com muito respeito, né? Com muito respeito à minha oportunidade profissional, com muito respeito ao meu ganho, né? Que sustentou a minha família aí, enfim. E com muito respeito ao cidadão que estava ali, né? Precisando de atendimento. Agora, eu não consigo dizer, assim, pela minha trajetória, de que isto é porque é um servidor público. Eu seria muito leviana. Eu acho que, de fato, a gente tem pontualmente pessoas e profissionais. E isso a gente vai encontrar no setor privado também. Sim, né? exato. E se a gente mudar de área, se a gente for para a educação e você for falar de escola pública, que eu sei que é outra polêmica e sensível, né? O professor da escola pública com o professor da escola privada, enfim, também é a mesma situação, né? Então, o que a gente tem, de fato, são pessoas e profissionais e que, infelizmente, acaba destacando. E é fato, é verdade. Onde você foi mal atendido, marca mais mesmo, né? Aquilo fica muito mais registrado. Qual é a minha grande defesa nesse sentido? É que a gente tem que cuidar dos nossos treinamentos, né? Dos nossos processos de formação, dos nossos processos de qualificação dos nossos profissionais, dos nossos planos de oportunidades e carreiras, porque tudo isso faz parte da sustentação, da motivação do profissional, faz parte do quanto ele vai se formando e se qualificando na forma de atender, enfim. Então, eu acho que sempre acreditei muito que a gente tem que se preocupar. E fazer os processos de gestão de pessoas e processos administrativos, se for o caso, de fato, em casos extremos e que cabe, né? Então, em alguma medida, de fato, e a gente tem, viu, dispositivos para dentro do serviço público de também fazer gestão administrativa para aquele profissional que, de fato, não conseguiu, não se encaixou, não tem o perfil. Sim. E uma das coisas... vou pegar um gancho aí de duas coisas que você falou, Deise. Uma das coisas muito importantes que a população precisa saber é que eu acho que nesse nicho e nessa situação, e essa não é uma cultura do brasileiro, mas existe os canais que estão preparados para isso. Por exemplo, todo hospital tem a sua ouvidoria, a prefeitura tem a ouvidoria. Então, se você pegar ali o telefone, ligar e falar, registrar a tua queixa, o que foi, ajuda, inclusive, o sistema funcionar melhor. Porque isso é... Mas o que acontece com o brasileiro, eu acho, né? A gente vê muito isso porque a gente vivencia essas coisas no nosso dia a dia. A pessoa passou por uma situação num setor público, ou numa escola, ou em qualquer lugar, como você falou, existe inúmeros setores de profissão que tem pessoas e pessoas. Passou por uma situação delicada ali, às vezes a pessoa filma, põe na internet, bate na internet, reclama, mas não fez a ouvidoria, não abriu ali um processo judicial que era pertinente, não é essa cultura. Então, as pessoas precisam se atentar que tem esses canais aí, que é a ouvidoria, ligar,
falar, explicar o que houve, relatar. Isso é muito importante para auxiliar. A nossa ouvidoria dentro da prefeitura, Mari, é muito bom você trazer isso e a gente aqui poder informar os seguidores, os ouvintes. A nossa ouvidoria tem um excelente trabalho e para dentro das demandas da saúde, a gente vem estruturando os canais e os encaminhamentos, todas as avaliações, todas as respostas na linha da saúde. Então, tem sido um trabalho muito importante com a nossa ouvidoria e eu concordo plenamente com você, assim, né? Façam uso quanto cidadão, registrem, isso ajuda muito a gente fazer a gestão. Sim, claro. E aí a outra palavra que você disse foi a questão de treinamentos. Quando você falou treinamentos, eu puxei aqui na minha cabeça o seguinte, eu não sei, e aí é uma dúvida que veio para mim aqui mesmo agora, eu não sei como que é essa situação de treinamento dentro do SUS, quanto a palavra que tanto tem se modernizado e as pessoas tanto têm falado, que é a parte de humanização. Por que eu estou falando de humanização? Porque às vezes a gente escuta algumas pessoas falar, eu cheguei para fazer um exame de sangue, não conseguiu pegar minha veia na primeira, na segunda, na terceira e tal, e ainda foi meio grosseiro e ficou ali aquela coisa. E aí, às vezes, uma parte de treinamento... O SUS tem isso, ele oferta isso dentro da rede para os profissionais? Como que está isso? Na verdade, inclusive, tem como diretriz nacional mesmo, né, uma diretriz geral do SUS, tem a política de humanização, tem a política de educação no SUS. Então, tem várias linhas que fortalecem isso, né? Aqui, a gente sempre teve uma coordenadoria de educação dos trabalhadores da saúde específica, né, para a formação e para que a gente pudesse ir cuidando da política de humanização no SUS, né? A política de humanização no SUS, ela não é só o treinamento e não é só, né, o bom atendimento, o atendimento educado, mas perpassa, inclusive, por ambiência, né, por um cuidado, por, né, ter, inclusive, os nossos serviços com condições. Então, traz isso. Nessa gestão, agora, bem recentemente, aí, há 2 meses, a gente conseguiu criar uma diretoria, um departamento de ensino e pesquisa da saúde, para que a gente fortalecesse toda essa área. Que maravilhoso. Né, de formação, de treinamento, de que a gente possa cada vez mais ter essa qualificação dos nossos servidores, né? E assim, eu queria muito aproveitar, assim, nós temos servidores muito, muito qualificados, muito dedicados. Acho que a pandemia, o enfrentamento do Covid que a gente teve, mostrou isso, trouxe luz, né, do trabalho do profissional do SUS. E especificamente aqui em Campinas, hoje a gente tem 4.200 aproximadamente trabalhadores dentro da secretaria, mas todos por volta de também mais uns 4.000 a 5.000 na rede autarquia Mário Gatti. Então, assim, nós somos em muitos e, de fato, eu queria enaltecer, porque são de muita qualidade. Eu imagino, viu? Eu imagino mesmo. Deise, e para finalizar essa questão aqui, eu queria falar com você assim, a terceirização, ela não pode vir a fragilizar o vínculo entre o trabalhador e o sistema público de saúde? Você acha que só para a gente concluir aqui a terceirização? Eu entendo que não, um pouco do que, né, de tudo isso que a gente falou. Que eu comentei, eu acho que não, acho que os vínculos, né, a gente também tem direitos e garantias trabalhistas aqui no país bem estabelecidas, enfim, então eu não vejo essa fragilidade, né? Tá.
Agora, Deise, eu acho uma coisa sensacional em Campinas, e eu acho que não sei se é só em Campinas, talvez eu acho que isso tenha já no SUS, é uma coisa que acho que talvez venha do Ministério da Saúde, você me corrija aí se eu estiver equivocada, mas essa parte de consultas online, ela tem tornado cada vez mais comum dentro do SUS, e Campinas está atuando agora com a telemedicina, tem chegado a telemedicina, que é uma coisa que poderíamos ter talvez desenvolvido mais na pandemia, mas elas têm chego agora e traz aí um novo viés que, na verdade, é o quê? Todo mundo hoje está com um aparelho conectado, né? Hoje todo mundo está ali, todo mundo faz ali e tal. Eu queria que você me falasse um pouco sobre essa telemedicina de Campinas, como que está essa implantação, como que é isso, como que o usuário pode usar, como que vai chegar na ponta final para o usuário, como que é isso. Fala para a gente um pouquinho sobre essa parte tecnológica dentro da saúde. Vamos lá, acho que esta questão do atendimento virtual, né, da teleconsulta, da telemedicina, da telesaúde, a gente tem até chamado de telesaúde, né, porque não é só o atendimento do médico, né, então é também um psicólogo, é também um enfermeiro, é também, né, os outros profissionais, né, fazendo esse atendimento virtual tecnológico. Se tem alguma coisa aí positiva, né? Acho até que teve várias coisas, porque a gente, enquanto humanidade, vai aprendendo também com os revés, né, que a gente passa na história. Então, a pandemia trouxe isso de positivo, né? Que foi dar um impulso tecnológico nessa ferramenta e nesse formato de atender. Obviamente, nós estamos aí com um projeto, acho que a nossa gestão, a gestão deste governo, o prefeito Dário Saad, trouxe rapidamente isso como pauta para que a gente pudesse já se atualizar nessa oferta, né? O Ministério também já traz agora como diretriz, né, toda a regulamentação do atendimento, e é um projeto enorme para a implantação, né? Porque ele tem, a tecnologia traz um alcance, você sabe quando começa, né? Mas até onde ele vai, você nunca nem imagina. Nós já estamos aí há 3 meses com abril, maio, junho, julho, agosto. Então, 4 meses, assim, já conseguindo fazer os atendimentos na plataforma. Houve um período aí de toda a implantação do projeto da plataforma. Hoje, então, nós temos aqui dentro do município de Campinas uma plataforma para atendimento, onde a gente tem todas essa ferramenta tecnológica, né, que é poder fazer o atendimento pelo celular, pelo computador, com o registro nos nossos prontuários eletrônicos, com o LGPD, com toda a assinatura digital, com a receita. Então, tudo isso precisa estar garantido, né, para que o atendimento virtual venha em condições de segurança e de registro, né, equacionado. E tem sido uma experiência fantástica, assim, nos nossos índices de satisfação na pesquisa dos nossos usuários que já fizeram os atendimentos, são um índice de aprovação de 90%, 95%. Então, eu acho, de fato, que a tecnologia veio para agregar e, nesse aspecto, acho que a gente vai ter um sucesso. Vai nos ajudar muito, né? Amplia acesso, amplia oferta, dá possibilidade para aquela mãe que naquele momento não conseguiria sair do emprego, para fazer uma consulta, e aí ela consegue fazer ali no virtual, dá a possibilidade de acesso para quem tem um pouco mais de dificuldade de transporte, você ajuda isso para o usuário, né? E tem uma coisa muito importante, que tecnicamente, né? Todo atendimento virtual, acho que é importante a gente falar isso para os seguidores, né? Para
para ter essa segurança, todo atendimento virtual, ele é feito com a autonomia do profissional, tal qual no presencial. Então, se o profissional que está ali acompanhando, atendendo, e entender que aquela situação ele tem que ir para um atendimento presencial, seja ambulatório, numa próxima consulta, ou seja naquele momento num atendimento agudo, num pronto atendimento, ir a um serviço mesmo de emergência, ele já faz esse encaminhamento e já faz essa orientação, né? Então, é algo que tem esse controle e essa segurança, né? Porque eu sei que ainda o que perpassa é um pouco, mas ele não vai nem conseguir me examinar, né? Como é que vai ser isso? Apesar que agora a gente já começa a ver as tecnologias dos exames, né, virtuais, à distância, com as plataformas. Então, eu acho que a saúde, né, de uma certa forma, vai mesmo incorporar muito as tecnologias, né? Então, eu acho um privilégio, né, hoje, para os nossos usuários. Eu fico muito feliz dos nossos usuários SUS também poderem ter acesso a essa ferramenta, né? Porque é óbvio que com a pandemia isso chega muito mais rapidamente no sistema privado, né? E aí os nossos usuários hoje também já vão poder ter essa oportunidade, ter esse privilégio de também ter esse acesso. Tá. Deise, assim, a gente, por exemplo, eu tenho o meu médico que eu vou no posto de saúde certinho, gosto dele, já tô apegada nele, quero falar com aquele doutor toda vez. Se eu chegar lá no posto de saúde e eles me falarem, eles vão me dar um link, é isso, né? Isso. Um link, vão me dar um link. Eu acessar esse link, eu vou poder falar com esse meu médico que eu tenho já todo o meu prontuário ali com ele, ou cada vez alguém que vai me atender? Como que vai funcionar isso? Isso vai no meu celular? É no posto que eu pego esse acesso? Como que vai funcionar essa telemedicina? Como que está funcionando, né? Nós estamos em várias etapas, né, Mari? É um projeto grandioso e aí, obviamente, a gente está fazendo em etapas até para que a gente possa ir implementando com cuidado aí, né? Tá. Nesse momento, o médico do centro de saúde, na atenção primária, a gente ainda não está com os atendimentos dele na plataforma, Tá. né? A gente está com o que a gente vem chamando de sala azul. Então, é um grupo de médicos plantonistas da Rede Mário Gatti, onde os usuários que, por exemplo, vão ao centro de saúde naquele dia com uma situação aguda, acordei, tive febre, enfim, procurar um atendimento, aí a unidade fala, você aceita? Eu aceito. Olha, eu aceito e quero fazer agora. A gente, então, tem nos nossos centros de saúde uma sala, né, montada, já na sala. Tem lá o nosso computador com o link, né, o profissional ali do centro de saúde, enfermeira, auxiliar de enfermagem já ajuda e vai fazer o atendimento. Tá. Eu aceito, mas olha, se quiser ir para casa, tá aqui o teu link, quando for 12h15, você entra, vai ter a chamada. Então eu vou para casa, vou atender. Tá. Então, isso tem sido bem interessante, primeiro porque você daí dá esta oportunidade para o usuário que naquele momento, muitas vezes, teria que se deslocar ao pronto atendimento, então ele não precisa, né? Ele vai ter essa possibilidade. O usuário que tem dificuldade do acesso da internet, né? do celular, dos dados, enfim, ele pode fazer do centro de saúde sem problema algum, está lá, está disponível, e inclusive tem a ajuda do profissional para mexer na plataforma, ou ele pode ir para casa. Então, esse é um dos atendimentos que a gente já ampliou bastante, está bem interessante, né? Assim, um volume grande, uma satisfação e muito resolutivo. Muito resolutivo. É o que eu imagino. Então, a grande maioria dos casos são resolvidos.
Agora, a gente também já está com as ofertas de algumas especialidades e o que a gente está fazendo de uma teleinterconsulta, né? Então, o paciente que já foi encaminhado para o especialista faz o primeiro atendimento, já vê, já completa, já vê os exames, enfim. Então, nós já estamos começando com algumas especialidades e também estamos fazendo já algumas experiências com os multiprofissionais, né? Então, enfermeiro, entendi. psicólogo fazendo o atendimento. A gente espera aí, ao longo dos meses, a gente começar a ir dando a amplitude. Agora, é uma mudança de cultura, então, não é um processo muito rápido. É uma mudança de cultura do profissional, uma mudança de cultura do usuário, né? Então, mas acho que a gente está tendo um grande sucesso. E você falou em processo aí, Deise, eu acho que é um processo inevitável, porque a gente não tem como fugir da tecnologia para tudo. E, assim, óbvio que a tecnologia, naquilo que é ruim, mas naquilo que ela vem para agregar e ajudar, e que nesse caso eu acho que ela tem benefícios tanto para a rede quanto para o usuário, porque o usuário também tem ali o seu conforto, o teu horário, a parte tecnológica faz com que as coisas corram mais dentro de um quadrado. Então, isso acaba sendo um processo inevitável e que bom que a gente está podendo ter isso. E uma coisa bem legal, importante, Mária, é que a nossa plataforma, isso foi algo muito específico, inclusive todo o nosso processo de licitação, de compra, acabou sendo um pouco mais demorado, mas porque a gente fez uma especificação da plataforma, porque a gente queria o quê? Que essa plataforma fosse completamente integrada com os nossos prontuários eletrônicos, né? Hoje, 100% dos nossos serviços estão informatizados. Todos os nossos centros de saúde estão com os nossos prontuários já digitais, eletrônicos, com todos os registros de atendimentos já informatizados. Então, esta plataforma, se você vai ser atendida pela plataforma, pelo teleatendimento, todo o registro feito vai para o seu prontuário, que se no dia seguinte você voltar lá com o seu médico preferido e tal, ele está lá. Tá lá. Ele vai ver que você teve um outro atendimento com outro colega que teve essa conduta. Então, isso também é muito, muito importante, né? Porque aí você fica com mantém e garante o cuidado ali integral e o registro integral. Segurança do usuário também, de estar ali, né? Maravilhoso. Eu sou super favorável, viu, gente? Eu acho muito demais esse negócio. Eu acho sensacional mesmo. Quando eu vi sobre isso em Campinas, fiquei eufórica já de saber, quando eu falei, Deise de Campinas vem aqui, vamos perguntar, eu quero saber tudo. E se ficou dúvida, viu, gente? Manda aí pra gente, manda aqui embaixo nos comentários, que a gente procura a Deise e responde lá pra vocês também, tá bom? Outra questão que é muito polêmica que eu digo é porque, assim, é uma coisa que as pessoas falam, entra muito a questão judicial também, muitas pessoas acabam falando muito sem saber, que é os tratamentos de alto custos pelo SUS. O SUS, ele é sabido, todo mundo já sabe que o SUS tem, ele contempla pessoas com doenças autoimunes, incuráveis e etc., síndromes complexas, que teriam medicações impagáveis, um custo elevadíssimo, né, para o bolso do usuário. E aí o SUS arca com esse custo e você retira nas famosas farmácias de alto custos, onde as pessoas vão lá retirar os seus remédios. Como que isso funciona? Como que isso impacta dentro do SUS? E eu digo que traz polêmica, Deise, não é por conta do usuário, porque o usuário o benefício para ele é 100%. Eu digo da polêmica dentro do SUS mesmo, porque isso é um custo elevadíssimo para o SUS, né? Tem uma situação que onera o SUS com esse gasto.
Como que é isso? Fala para a gente um pouquinho sobre isso, para a gente entender. Eu vou até abrir um pouquinho, Mari, porque né, você já trouxe, e é isso mesmo. Assim, na verdade, a questão do financiamento do SUS é algo que, dentro da política do SUS, ele precisa ser olhado rapidamente mesmo, né? Eu acho que, infelizmente, a gente está numa vulnerabilidade de todo esse sistema, de toda essa política, por uma questão do financiamento. Quando o SUS nasce lá em 30 anos atrás, ele vem toda na sua construção o financiamento tripartite, que a gente chama, né? O federal, o estadual e o município, ele nasce onde 70% vem do federal e do estadual e 30% do município. Tá. Né? Hoje, a gente já vê isso completamente invertido. Né? Eu pego o município de Campinas, mas é uma realidade da grande maioria dos municípios. O município de Campinas fechou 2022 com 72% dos gastos em saúde no SUS do município e 30% do federal e do estado. E aqui também tenho que registrar que é do federal, porque o estado vem com contribuições já históricas de 1%, 2% neste financiamento. Então, esta é uma situação gravíssima, né? E aí, por que isso entra os municípios não vão conseguir, por mais que eles tenham gestões políticas voltadas e direcionadas e que se empenham no SUS, a matemática não vai ser possível financeira, né? Não vai fechar ali, não vai ter recurso para essa sustentação. Quando a gente entra, então, no medicamento do alto custo, é isso que acaba acontecendo, né? A gente também tem uma divisão aí dentro das diretrizes do SUS, que é a lista de medicamentos mais básica, e eu digo que básica não é básica, né? Porque a gente tem aí mais de 150 itens e que isso cobre mais de 80% de todos os agravos, enfim, disponível. Isso fica sob uma responsabilidade municipal, né, vamos dizer assim. Quando entra na esfera dos medicamentos de alto custo, dessas doenças específicas, graves, raras, enfim, entra na responsabilidade do Estado e do Ministério. Então, a gente recebe muito questionamento das farmácias de alto custo, né? É importante dizer que ela é de gestão do Estado, não é do município, então, óbvio que a gente tenta ajudar e tenta colaborar no todo o encaminhamento, mas é de uma gestão do Estado. Então, quando a gente soma a oferta que a gente tem da lista dos municípios, mais a lista do Estado e do Ministério, de fato, o SUS traz uma oferta muito grande de medicamentos, de insumos e de procedimentos. Só que aí ainda entra esta parcela que começa a ter as ações judiciais, né? E aí, eu particularmente, o que questiono muito as ações judiciais, porque aí você começa a distorcer a capacidade que você tem de atender uma coletividade em detrimento de custear um tratamento de um indivíduo, né? O SUS sempre tem que ter essa prerrogativa de olhar para o coletivo e para a necessidade coletiva e dar a maior amplitude possível. Então, você começa a pegar daí, sim, casos muito direcionados, às vezes não são medicamentos ainda aprovados dentro do país, ainda são medicamentos importados, muitas vezes tem ações que são direcionados para aquela marca, para aquele item, e que a gente poderia ter outras alternativas. Então, você começa quando você vai olhar, você começa a ter um gasto. Que não estava previsto.
Não, e muito alto. E aí você fala, olha, nas ações judiciais, eu gastei 100 e eu consegui atender 2, 3 pessoas, 10 pessoas. Ao passo que eu gasto 100 aqui e consigo atender 100.000 pessoas, né? Então, isto vem causando uma distorção e um impacto no financiamento, né? Então, acho que hoje essa questão dos medicamentos aí, não digo o de alto custo já estabelecido e que já vem sendo fornecido, Tá. mas esses das ações judiciais, a gente tem sim um grande impacto dentro do orçamento. Enquanto você falava, eu fui pensando, eu ia ficar mais umas 3 horas aqui, cadê? Para falar sobre isso. Mas eu vou pegar aqui sobre essa situação da questão da jurídica, por quê? Porque para todo mundo, para ficar claro para todo mundo, porque existem algumas pessoas que precisam tomar algumas medicações que às vezes não tem dentro do município ali e nem do estado, ou como você disse, ainda não está na diretriz para ser fornecida dentro do país. Mas a lei, a nossa legislação, entende que o estado é responsável por esse paciente e por trazer essa medicação acessível a ele. E o estado, as pessoas entram com esse processo, que é tão comum a gente ouvir, né, desde assim, dentro da área pública, as pessoas entram com o processo para adquirir a medicação, porque a gente também entende que a pessoa está numa situação que precisa da medicação, e aí o estado ou o município é obrigado a fornecer essa medicação. Então, é nesse aspecto que você está se referindo, né, Deise? Enfim, meu povo, vocês veem como eu falei, eu avisei que o SUS era complexo, ninguém estava acreditando, porque é fácil de falar, mas ninguém quer entender. Desde assim, olha, aproveitando que também você está aí à frente da Secretaria Adjunta aí de Saúde de Campinas, Campinas passou por um processo epidêmico da dengue alguns anos atrás aí, né? A gente teve, acho que se o pessoal puxar um pouquinho aí na memória, que depois veio uma pandemia, aí a pessoal ficou só na pandemia do negócio verdade, ali, né? Verdade. Mas lembrar, a gente passou por um processo complicado em Campinas na questão da dengue, e aí, considerando o histórico aí e os principais desafios relacionados à prevenção, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, de diagnóstico, de tratamento contra a dengue, e como isso foi absorvido aí dentro de Campinas, dentro da parte da rede, como que isso atingiu antes da gente imaginar que veria. Porque na época onde ainda não havia tido uma pandemia, a epidemia da dengue foi muito dramática. Impactante, foi dramática. Foi. Eu acho que assim, a gente mora num país tropical, né? Puxa vida. E tem carnaval. Então, falar de dengue, das arboviroses, né? Hoje já não é mais só a dengue, é a chikungunya, enfim, é o Zika. É a gente entender isso, né? Nós estamos num país onde, de fato, é propício, né, a esse tipo de doença, ao pernilongo, né, ao transmissor, enfim. Então, eu acho que a gente, quanto SUS, hoje, já tem isso muito estruturado, né, no sentido do diagnóstico, nós temos o manejo, a assistência, esperamos não ter que viver outras epidemias, mas é fato que isso é possível, porque a gente não tem um controle ambiental que consiga mesmo, de fato, evitar completamente isso. São vários fatores que levam, né, a estourar a epidemia ou não. Mas eu vejo que as epidemias que aconteceram, teve essa última e antes do Covid, 2012, foi um pouco antes, né? Teve outra também, 2007, 2008, que foi bem bombástica, enfim.
Então, acho que a gente foi já se estabelecendo quanto assistência, quanto cuidado, para que a gente tenha menos morte, que a gente tenha um acompanhamento rápido. E agora, arbovirose é falar de prevenção. E falar de prevenção, de fato, por mais que eu sei que a comunidade e a sociedade pede muito a questão do inseticida, né, do matar os pernilongos, mas é muito mais que isso, né, de fato. Aquela água coisa, para... a água para... Parece aquele discurso que você fala, fala isso, porque parece que não fala, né, não tem... Não tem, né? A gente vai ter que persistir e a nossa sociedade vai ter que reconhecer que vai ser a contribuição de cada um fazer individualmente para que a gente possa ir vencendo, né? Todos os ciclos dos vetores, dos pernilongos aí na transmissão da doença, né? Então, acho que o nosso grande esforço vai continuar tendo que ser nessa coisa do comportamento, da educação, da prevenção, para que a gente possa evitar outras epidemias. Deise, olha só, a gente tem um momento dentro do nosso programa que a gente traz uma pergunta que o pessoal, nossos telespectadores, nosso público manda. Então, quando a gente abre aí a questão do SUS, a gente colheu algumas coisas e aí algumas questões a gente pede para eles gravarem aí uma pergunta para a gente e aí eu vou passar agora para a gente, para você ouvir a pergunta e a gente poder responder, tá bom? Vamos ouvir. Olá Mariana, olá todo o pessoal da Política de Quinta. Aproveitando a oportunidade da secretária adjunta de saúde de Campinas, a Deise, queria fazer a pergunta sobre febre maculosa. Com a morte confirmada de ontem, já batemos os números de mortes do ano passado, lembrando que estamos em setembro. Queria saber quais são as medidas que a Secretaria de Saúde está tomando, se tem alguma coisa diferente que foi tomada do ano passado, e dar uma pincelada nos locais a serem evitados, os sintomas. É isso. Obrigado. É isso aí. O pessoal agora está vivenciando, né? Essa parte da febre maculosa. Como que tá isso, Deise? Conta pra gente. Acho que veio a calhar quando a gente já estava aí falando da dengue, né? A febre maculosa vem muito nessa linha também, né? Um agravo que tem essa questão ambiental. Campinas está numa região onde é endêmica, onde tem a transmissão. O estado de São Paulo, né, geograficamente e ele está com essa transmissão, porque a gente pode, a gente acompanha, né? Então, não é só aqui, é nas cidades da região, é um pouco mais lá na região de Ribeirão Preto, enfim. Então, infelizmente, nós estamos vivendo e morando numa região onde tem essa doença que é transmitida pelos bichinhos, pelos carrapatos. Novamente, nós vamos ter que fazer um enfrentamento muito grande em prevenção, em orientação, em educação. A febre maculosa, assistencialmente, e o que é muito importante para todos os usuários teve o sintoma, teve a febre, né? Acho que o principal sintoma é a febre, e esteve em ambientes que podem ter o carrapato, e aquilo fui no gramado, eu fui andar a cavalo, eu fiz um piquenique, eu fui pescar, eu resolvi fazer uma trilha e caminhar ali na beira do rio, enfim, a gente tenta ilustrar porque às vezes a pessoa acha que são situações muito específicas. E às vezes não, né? Às vezes é um piquenique, Claro. Às vezes é uma coisa que você nem associa. Não tive no mato, não fiz nada disso, né? Então, a gente
tem procurado muito, né? Acho que ele pergunta qual é o grande investimento. O grande investimento é, de fato, cada vez mais trazer para a sociedade esse alerta, esse esclarecimento e essa atenção, né? Busque o cuidado rápido, conte para o profissional de saúde que vai te atender, olha, eu estive em lugar de grama, não achei o carrapato em mim, mas estive, né? Isso é importante porque a febre maculosa tem uma coisa fundamental, é um tratamento rápido. Se você faz uma suspeita, um tratamento rápido, você consegue ter muito sucesso, né, em evitar, infelizmente, a morte. O que acaba acontecendo é que as pessoas não associam, acabam buscando o serviço no 3º dia de febre, né? E aí é também uma doença com uma evolução muito rápida. Muito rápido. Então, nós vamos ter, sim, novamente, nos empenhar na grande comunicação. Nós estamos identificando os parques, as praças, os locais de circulação que possam ter esse risco. Então, nós fizemos uma padronização, uma comunicação muito forte, colocando as placas, orientando, evite esta grama, cuidado com o carrapato, olhe, né, se você teve algum contato com o carrapato. Então, nós vamos também, tanto quanto a dengue, ter que ser muito comunicativo e que a gente possa contar, né, com toda a sociedade para que também vá fazendo essa orientação dentro das casas, dentro das famílias, nas escolas, para que a gente possa conseguir evitar mesmo, né? A gente também tem que ser cuidadoso, porque não é algo que você também bloqueia tudo e você deixa de dar qualquer possibilidade de trânsito e de usufruir nossos espaços, né? Campinas tem uma área rural enorme, né? Sim. E é muito saudável, né? Então, não é isto, né? Mas é a gente fazer o uso com esclarecimento e com essa associação, com esse cuidado sempre que frequentar, né? Teve algum sintoma? Né? Vamos lembrar disso. Vamos procurar o serviço e lembrar disso. A dengue, não sei se é na febre maculosa também assim, ela tem um período ou a febre maculosa ela pode acontecer? Porque a dengue, os períodos mais chuvosos, né, geralmente tem essa tendência. A febre maculosa, ela não está ligada a um período, né? Normalmente, na seca e no calor, né, tem um ambiente mais propício ali para o carrapato. Então, não tem nada a ver com o lance da capivara. Aí é o carrapato, viu, gente? O pessoal fala, capivara, mas é o carrapato que transmite a doença. É o carrapato que transmite a doença. É isso, minha gente. Então, assim, se manter informado, viu lá a plaquinha de aviso que o lugar é preocupante, se atente e, principalmente, teve sintoma, corre, porque na saúde o melhor remédio é a prevenção. Deixa eu só destacar que quando você fala do carrapato, é importante também, graças a Deus, não é todo o carrapato. Né? É o carrapato que está contaminado. Né? E graças a Deus não é todos os carrapatos. Então, a gente também tem que ir cuidando um pouco disso, porque senão, né, parece que é todos, né? Nossa, não. Ele tem que estar contaminado para fazer a transmissão. Tá certo, é isso. Deise, olha, muito obrigada, viu, por você ter aceito o nosso convite, estado aqui com a gente no Política de Quinta, trazer tanta informação tão rica como você trouxe aqui para a gente. Espero que o pessoal tenha aí tido oportunidade com as suas respostas de ter um pouquinho mais de entendimento sobre o que é o SUS, que é um universo monstruoso, de grande mesmo, do que contempla. Então, eu queria muito mesmo agradecer aí, sei que você veio correndo aqui para falar com a gente, viu, gente? Obrigada, viu, Deise? Muito obrigada. Eu que agradeço, espero ter contribuído com vocês, seguidores,
Mari, assim, muito importante você está fazendo, né, dando essa oportunidade. O SUS é muito complexo mesmo. Sim. Mas eu digo que a nossa sociedade tem que ser responsável, tem que proteger e tem que ajudar ele a ser sustentável, né? É uma política social maravilhosa, né? Principalmente num país grande dessas dimensões como o nosso, né? Então, obrigada pela oportunidade e parabéns também por toda essa discussão tão importante que você faz. É isso, Deise. Obrigada, vamos junto, viu? Minha gente, seguinte, estamos aqui finalizando o Política de Quinta de hoje. Falamos aqui desse conteúdo tão rico, tão gostoso. E é o seguinte, se você gostou, teve alguma dúvida, cola aqui embaixo no canal, deixa seu comentário. Ativa o nosso sininho aqui do canal também, para você receber a notificação quando subir os vídeos novos nossos, tá bom? Quero agradecer demais vocês aí que ficaram com a gente até agora, agradecer o pessoal do Instagram que nos segue, agradecer o pessoal aqui da Rádio Sindical FM por ter permanecido com a gente também, muito obrigada. E dizer para você o seguinte, fica ligado aí que na próxima quinta-feira... Estamos onde? Aqui no Política de Quinta. É isso, minha gente. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.